porque aqui era uma área totalmente assim de lixão. Há 30 anos viciado, né? O pessoal jogava lixo aqui no entorno da comunidade toda. Não tinha nada dessas plantas, nada dessas árvores, era somente lixo. Meu nome é Débora, eu sou gestora ambiental, permacultora, tenho experiência com agrofloresta, tenho cursos de agroecologia, estou fazendo pós-graduação agora. Aqui nesse espaço onde a gente está é a Autonomia ZN, né, um coletivo que já começou um trabalho há 7 anos atrás, né, por iniciativa de algumas pessoas, né, um biólogo, que são mais conscientes, né, sobre o meio ambiente, que também moram aqui na comunidade. Eles fizeram essa conversa entre eles, falaram, vamos mudar isso, vamos tentar, né, fazer algo diferente do que existe e vamos fazer uma limpeza. Aí, então iniciaram a limpeza e ao mesmo tempo começaram a fazer plantações. E aí, como que é a sua história antes de chegar aqui na Autonomia, né? Você mora aqui no bairro, a 2 quilômetros de distância, vem de bicicleta para cá também, mas como é a sua história antes? O que te motivou a participar, a vir aqui também? Eu tinha uma serralheira e vidraçaria e aí quando eu senti de trocar de vida, porque eu estava um pouco cansada desse comércio, esse capitalismo, enfim, e eu virei missionária, né? Então eu participei de uma ONG, ao qual eu tive a oportunidade de estar em outros estados, né, do Brasil, e tive contato com refugiados em abrigos, e aí eu comecei a ver uma realidade bem diferente daquela que a gente está habituada, né, no nosso dia a dia comum. Então eu fiquei pensando, puxa, da onde que vem tudo, né? Porque essas pessoas estão abandonando as suas casas, tem uma estrutura muito boa, tem formação, tem uma graduação e fala, nossa, dá para ganhar muito bem, só que tudo bem, tem dinheiro, mas não tem comida, não tem remédio, não tem, então assim, isso é desesperador e ver essa situação numa parte só, né, que é Venezuela ali, a gente vê que acontece isso no mundo inteiro. Então isso me tocou e me fez refletir, falar, peraí, o que é importante de fato para a nossa vida? A gente está tão preso num sistema capitalista que a gente acaba meio que ficando escravizado e não enxergando o além. E o que é o essencial. Então essa realidade, esse choque de realidade me mostrou que a gente precisa estar mais em contato com a natureza, que o nosso alimento é muito importante. E isso me marcou e fez com que eu me interessasse pelo meio ambiente. E estar em contato com os indígenas também foi uma escola muito grande, porque eles trazem, né, nessa ancestralidade deles, esse contato, essa integração com a natureza, esse respeito, né? Então você vê que é algo muito importante que a gente se desconectou, né? Então que a gente acaba aqui indo muito para uma tecnologia que na verdade a gente não precisa. O básico a gente precisa do alimento, né? Sim, da saúde, com certeza. da medicina. Então a gente não sabe o nome das plantas, a gente não sabe para que serve elas. A gente não sabe cultivar, a gente não sabe o tempo que precisa de cada uma para poder crescer. E a gente é muito imediatista, né? Acaba entrando até em outras questões de alta produção, porque tudo precisa para ontem e acaba se contaminando, usando insumos tóxicos, né? Agrotóxicos, enfim. Então a gente está indo na contramão de tudo. De som em som, de tom em tom, de cor em cor. E aí eu comecei desde até então, 2021, a frequentar a Autonomia, conhecer todas as áreas urbanas assim de São Paulo que tinha hortas urbanas. Eu comecei a me integrar nesse trabalho que eu nem sabia que existia isso também, que é coisa que as pessoas nem sabem que existem, né? E que a gente tem que ajudar muito assim nesse sentido de disseminar essa informação e ver a importância que é, né? Porque traz um alimento assim saudável, né? Um alimento saudável e um alimento que realmente é o que a gente precisa e não com agrotóxico, né? Com certeza. Então é assim, a gente foi trabalhando, né? Foi traçando os objetivos. Primeiramente foi feita a limpeza, depois foi estudando com base da permacultura, que é aproveitar várias vezes materiais já produzidos, que também tudo é a base de recursos naturais, né? Tudo que você vai produzir, você extrai recurso natural. Aquela mala, aquela vaso, né? O sofá. Então isso já foi tirado da natureza. O que a gente faz com isso? Joga fora? Não, a gente reutiliza. A gente procurou fazer o quê? Reaproveitar
o que a gente tinha de pano, coberta, lençol, que estava disponível de lixo, porque são também materiais que se decompõem com o tempo, né? Mas também retém a umidade, inibe o crescimento das gramas, do mato. Então a gente conseguiu fazer caminhos para poder até circular, né? Aqui ficou uma coisa meio que paisagismo, né? Nessa parte de baixo, que a gente fez uma integração de árvores com algumas espécies e reaproveitando o lixo. E aí fomos cercando o canteiro para dar justamente esse conforto de quem for vir caminhar, fazer coleta, cuidar do que já tem, ter esses espaços. As pessoas que vivem na comunidade Serra Pelada usam este caminho para chegar à casa delas. Antes, elas conviviam com o lixão. Agora elas podem entrar em uma agrofloresta e colher alimentos saudáveis. Siga os passos dessa rosa, os compassos dessa flor, a favor da ventania, vou seguindo com alegria essa voz que me encanta.